embora tenha em grande ênfase essas coisas, a graça de Deus alcançou esta cidade. A graça de Deus foi maior do que a violência deles. A graça de Deus foi maior do que a maldade deles. A graça de Deus foi maior do que a sua própria ira. E Deus derramou graça perdoando aquela cidade rebelde e perdoando também o profeta rebelde por causa da soberana graça de Deus. Diga assim comigo: a graça de Deus é maior do que os pecados. Paulo disse que aonde abundou o pecado, superabundou, aleluia, a graça de Deus. A graça de Deus é maior. Agora, não significa dizer que nós devemos pecar mais para que haja mais graça. Paulo mesmo responde: porventura devemos nós pecar para que mais graça tenhamos? Não, porque nós já morremos para o pecado e agora nós vivemos para Deus. Louvado seja o seu nome. A terceira lição que nós aprendemos ainda como introdução a esta palavra é que as motivações humanas, elas não podem destruir a obra divina. As motivações humanas não podem jamais paralisar, destruir aquilo que Deus resolveu fazer. Jonas pregou em Nínive uma mensagem dura. Jonas pregou em Nínive uma mensagem de juízo sem derramar sequer uma lágrima de misericórdia. Se nós pudéssemos ler o coração de Jonas quando ele pregou para Nínive, nós veríamos ou nós leríamos que Jonas desejava a destruição da cidade. Jonas desejava que Nínive fosse destruída. Aleluia. Esta era a motivação do profeta, mas Deus, aleluia, embora Jonas tenha uma motivação de destruição, Deus tem a obra de restauração para Nínive. Deus tem uma obra de esperança para Nínive. Embora Jonas pregou a mensagem de condenação, Deus fez prevalecer a sua obra, fez prevalecer os seus planos, restaurando a cidade e perdoando os seus pecados. Veja comigo o verso de número 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Quantas vezes veio a palavra do Senhor? Quantas vezes? A primeira vez foi no capítulo 1, verso 1. Deus falou: Jonas, levanta-te e vai para Nínive. Segunda vez, capítulo 3. Veio a segunda vez a palavra de Deus para Jonas. Por que está vindo a segunda vez a palavra de Deus para Jonas? Porque ele não obedeceu à primeira. Aí Deus está falando a segunda vez para Jonas ir para Nínive. Eu não sei se você entendeu. Jonas falhou na primeira, aí Deus falou a segunda. Jonas não foi na primeira, Deus falou a segunda vez para ele ir. Jonas não foi na primeira, Deus disse: Jonas, vai agora. O que é que Deus está dizendo para Jonas? Jonas, eu vou te dar uma segunda oportunidade. Aleluia. Eu vou repetir. Jonas, pela segunda vez estou falando contigo. Eu estou te dando uma segunda oportunidade de ir até a cidade de Nínive e proclamar a minha mensagem a ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jonas, quando viu a cidade de Nínive se arrependendo, não deu para Nínive uma segunda chance, mas Deus deu para Jonas uma segunda oportunidade. Aleluia.
Deus deu para Jonas uma segunda oportunidade. Jonas havia falhado, mas Deus disse: eu ainda conto contigo. Jonas havia errado, mas Deus disse: eu te dou livramento do peixe e te faço ir para Nínive. Jonas não queria ir, mas Deus foi paciente, dizendo: eu venho pela segunda vez e te convido a ir para a cidade de Nínive. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é o Deus que nos dá segundas oportunidades. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falhamos? Quantas vezes a gente olha para nós mesmos e vemos como Jonas, um fujão, nos escondendo de Deus, nos escondendo da sua obra, nos escondendo do nosso chamado, nos escondendo dos nossos propósitos, dizendo para Deus: não, eu não vou, eu não tenho condições, eu não posso, e Deus dizendo: eu te dou uma segunda oportunidade. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora olha para quem está pertinho de você e diga assim: meu irmão, não abuse da bondade de Deus. Não abuse da bondade de Deus. Deus é bom. Oh, aleluia. Deus perdoa seus servos e Deus o restaura. Jonas havia errado e Deus estava perdoando Jonas e restaurando a sua chamada. Abraão mentiu sobre sua esposa. Deus, porém, lhe deu uma segunda chance. Jacó mentiu para o seu pai e enganou o seu irmão, tentando driblar os seus parentes muitas vezes. Porém, um dia Jacó estava no val de Jaboque, ele fez passar toda a família e disse: eu vou voltar lá no val. Ele voltou, irmãos, e ali tudo mostra que Jacó voltou para se acertar com Deus. Ele volta e encontra um varão do Senhor que estava lá no val de Jaboque. Ele então agarra aquele varão e trava uma batalha com ele. E naquele dia o anjo disse: Jacó, me solta, porque a alva já está chegando. E Jacó olhou para ele e disse: eu não posso te soltar enquanto tu não me abençoares. O anjo olhou para ele e disse: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. O anjo então disse para ele: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, porque como homem lutaste com Deus e prevalecestes. A partir de hoje te chamarás Israel. Aleluia. Deus estava dando para Jacó uma segunda oportunidade. Oh, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Moisés matou um homem, enterrou nas areias do deserto, fugiu para uma terra longínqua. Depois de 40 anos, trabalhando como pastor de ovelhas, irmã Ana, para o sogro. 40 anos, ele não tinha nem ovelha própria ainda, ele estava trabalhando para o sogro, cuidando das ovelhas do sogro. De repente, o homem que havia errado, matado um homem, enterrado na areia, olhou no deserto para uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia.
curioso, resolveu se aproximar. Quando estava chegando perto da sarça, uma voz bradou, dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Aleluia! Deus fala com Moisés e pede para ele voltar para o Egito como libertador de Israel. Era Deus dizendo: eu te dou uma segunda chance. Eu te dou uma segunda chance. Há um provérbio que diz que uma vez que o pássaro quebra as asas, nunca mais ele consegue voar. Pode ser verdade para o pássaro, mas não é verdade acerca de mim e de você. Deus dá uma segunda oportunidade. Deus nos dá uma segunda oportunidade de nos levantar. Davi errou feio, irmãos. Davi caiu em adultério. Para tentar esconder o adultério, matou o esposo da mulher. Para tentar esconder, deu ordens absurdas aos seus empregados. Viveu um ano escondendo o seu pecado, os seus ossos se consumiam. Os seus ossos estavam lhe machucando por causa do seu pecado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou na casa de Davi o profeta Natã. Natã contou uma bela história para Davi. Davi disse: esse homem dessa história deve morrer. Natã apontou para Davi e disse: Davi, este homem és tu. Davi caiu no chão e disse: pequei contra Deus. Vou morrer. O profeta então levanta a voz e diz: porém o teu pecado foi perdoado. Porque Deus dá segundas oportunidades. Aleluia. Quem não lembra de Pedro, irmãos? Jesus disse: um de vós há de me trair. Pedro disse: eu não. Ainda que eu tenha que morrer, não negarei o teu nome. Jesus disse: alguém vai me trair. Pedro disse: nem que eu tenha que tirar a espada, mas eu não negarei o teu nome, Senhor. Jesus olhou e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Madrugada, Jesus é preso. Pedro acompanha aqueles soldados que estavam levando Jesus. E numa sala, irmãos, enquanto Jesus era julgado lá dentro, Pedro estava numa antessala. E de repente alguém olhou para Pedro, talvez num diálogo, e disse: tu és um discípulo dele. Ele automaticamente disse o quê? Não, tu falas como eles. Não, eu não. Alguém depois o interrogou dizendo: mas até o teu sotaque é parecido com o sotaque dele. Pedro então disse: eu nem conheço este homem. Eu nunca ouvi este homem. Eu não sei o que vocês estão falando. De repente o galo canta, ele olha para Jesus, lembrando da frase. Jesus olha para ele, Pedro abaixa a cabeça e as lágrimas vêm. E a Bíblia diz que ele saiu dali para chorar amargamente pelos seus pecados. Mas quando Jesus ressuscita e as mulheres encontram Jesus, Jesus disse: eu quero encontrar Pedro. Aleluia. Manda avisar a Pedro que eu quero falar com ele. Meus irmãos, eu imagino quando as mulheres avisaram: olha, Jesus ressuscitou e quer falar contigo, Pedro.
O coração acelera e diz: meu Deus, ele vai cobrar de mim, vai lançar no meu rosto, vai cobrar, porque eu neguei o seu nome. Mas quando Jesus encontrou Pedro, Jesus preparou peixe, Jesus preparou pão, Jesus preparou uma fogueira para aquecê-lo naquele dia e disse para Pedro: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele estava dizendo: eu te dou uma segunda chance, Pedro, eu te dou uma segunda chance, Pedro, eu te dou uma segunda chance, Pedro, eu te restauro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu poderia falar de muitas outras passagens bíblicas onde Deus está dando segundas oportunidades. Olhe para quem está do seu lado, me ajude a pregar, por favor. Diga assim: a vida cristã é uma caminhada cheia de recomeços. É ou não é, irmãos? A gente precisa estar sempre recomeçando. Eu não sei se você precisa recomeçar hoje, mas se precisar, recomeça. Eu não sei se você já precisou recomeçar, mas que bom que você recomeçou a estar aqui hoje. Eu não sei se amanhã você vai precisar recomeçar, mas se precisar, recomece. Entenda que a vida cristã é cheia de recomeços. Aleluia. Nós precisamos recomeçar o tempo todo. Nós precisamos recomeçar sempre. Fraco não é os que caem, fraco é os que não conseguem recomeçar. Fraco não é os que param ou que de repente eles caem na caminhada, mas fracos são aqueles que não conseguem se levantar e dizer: eu vou continuar, porque o meu Deus é o Deus de segundas oportunidades. Ele poderia ter desistido de você na cruz, mas ele não desistiu. Ele enfrentou o cuspe, ele enfrentou as chibatadas, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou os espinhos, ele enfrentou tudo para que você tivesse uma segunda chance, para que você tivesse uma segunda chance, para que você tivesse uma segunda oportunidade. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Verso 2. No 3, todos leem junto. 1, 2, 3. E levantando-se, ou seja, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Irmãos, o pregador não é dono da mensagem. O pregador é apenas o servo da mensagem. Deus disse: vai e prega o que eu te disse. Às vezes a gente quer pregar o que a gente quer. Pregar o que a gente quer, porque sabemos que é o que vocês querem ouvir, é bom, porque isso agrada. Quando a gente termina a pregação, o irmão vem e faz assim: pastor, que palavra, pastor. A gente enche o ego, né? Humildemente a gente diz assim: a alegria é minha e a glória é do Senhor. E a gente sai daqui todo parecendo um pavão, né? Mas a mensagem não é do pregador. Pastor, e o pregador é o quê? Só servo da mensagem. Deus fala, o pregador transmite. O pregador, ele não fabrica a mensagem, ele apenas transmite a mensagem. O pregador escuta Deus
e fala para a igreja. Porque toda vez que o pregador quiser falar dele, toda vez que o pregador quiser falar dele, a palavra não tem efeito. A palavra que faz efeito na igreja é a palavra de Deus. Jonas deveria pregar a mensagem que Deus havia dado. A mensagem que Deus falou para ele. Porque o pregador não é a fonte da mensagem, nem dono da mensagem. Ele deveria ir a Nínive, mas deveria pregar o que de Deus havia recebido. Conforme Deus dissera. O pregador não pode pregar suas palavras. O pregador precisa pregar a palavra de Deus. O pregador não cria a mensagem, apenas transmite a mensagem. O pregador não é reservatório da mensagem, mas é apenas o canal da mensagem. Ele precisa transmitir a mensagem fielmente. Por isso que Paulo disse para Timóteo: pregue a palavra. Pedro disse: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra e somente a palavra. O pregador é como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, dispenseiro dos mistérios de Deus. O pregador não coloca comida na despensa. Quem coloca a comida na despensa é o Espírito Santo. O pregador vai lá e pega a comida da despensa e leva para servir, como um garçom serve à mesa. Ele deve ser esse que transmite a mensagem de Deus. Um obreiro que prega, irmãos, o que o povo quer, estar completamente desqualificado para o seu ministério. À medida que o pastor começar a querer pregar aquilo que o povo quer ouvir, eu estou desqualificado para o meu ministério. Eu não posso pregar aquilo que massageia o ego das pessoas. Talvez houvesse melhores maneiras a gente, anos após anos, triplicar o número de membros aqui na igreja. Usando campanhas e mais campanhas, usando de má fé, usando sal ungido, sal grosso, e isso e aquilo, e vassoura santa, e óleo santo, e sabonete, e martelinho de ouro, e martelinho santo, e tijolinho de Jeová, e fazendo isso, e passando pela porta de Davi, e pagando R$50, e isso, eu podia fazer tudo isso, mas eu estaria desqualificado diante do céu. O compromisso do pregador é transmitir a mensagem de Deus à igreja, e pregar essa palavra fielmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O púlpito, irmãos, não pode ser uma plataforma de relações públicas, onde você negocia com o pregador o que ele tem que falar. Pastor, o que dá certo é falar isso. Pastor, o que dá certo é pregar isso. Pastor, o que dá certo é a gente fazer isso. O que dá certo é aquilo que dá certo no céu. E o que dá certo no céu é pregar a palavra que Ele nos deu de lá para a igreja. A igreja, irmãos, não é um mercado onde o freguês exige o produto que mais lhe agrada. A igreja não é uma caixinha de bombom onde os fiéis tiram o bombom que lhe agrada. A mensagem não pode ser uma mensagem para agradar os ouvintes, mas a mensagem deve ser a mensagem que agrada aos céus. E esta mensagem alimentará as ovelhas do Pai. Porque você que é a ovelha de Deus conhece a voz do seu pastor, conhece quando a palavra é bíblica, quando a palavra é de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso
3 e verso 4. Observem que Jonas pregou a palavra, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas entrou na cidade e pregou somente uma parte da mensagem. Jonas pregou a mensagem de juízo, a mensagem de que a cidade seria subvertida sem mostrar sequer uma gota de misericórdia. Ele só pregou o juízo: daqui a 40 dias vocês serão destruídos, daqui a 40 dias vocês serão destruídos, daqui a 40 dias vocês serão destruídos. E ele continuou pregando e pregou a cidade inteira assim. Só que aí a gente aprende uma coisa, que o pregador não administra o resultado da sua pregação. Se o resultado da pregação fosse o que Jonas queria, ou a primeira parte da mensagem de Jonas, a cidade seria destruída. Mas o pregador não administra o resultado da pregação. É por isso que às vezes, irmãos, você não deve ficar preocupado, tanto quem prega como quem está ouvindo, preocupado em que o pregador tenha resultados naquilo que ele quer ou da maneira que ele quer, porque o resultado da pregação não depende de mim. Eu estou falando aqui e posso terminar, no meu ver, achando que a mensagem fez efeito ou não fez efeito, mas quem vai administrar o resultado é Deus. É Deus. Uma vez um pastor veio pela manhã à escola dominical, os irmãos sabem como a escola sofre. E ele chegou na escola dominical, abriu a igreja meia hora antes, e deu 8h40, 8h50, 9 horas, só ficou ele, a esposa e um filho. De repente, 9h10, chega um irmão, entra na igreja. E ele disse: só tem um, mas a minha família, eu vou ministrar aula. Ele ministrou a aula para aquele irmão e para a sua esposa e para o seu filho. E então, ele saiu daquela igreja triste, dizendo: já há tantos anos que a gente batalha pelo andamento da escola dominical, e sempre só vem minha família. Nesse domingo é que veio um visitante. E esse pastor pensava então em desistir da escola bíblica dominical. Quando ele chegou no culto à noite, ele anunciou: meus irmãos, a partir do próximo domingo não haverá mais escola bíblica dominical aqui, tendo em vista que a igreja, os irmãos não têm interesse de participar da escola, só tem vindo eu e minha família, e nesses últimos meses somente um visitante chegou aqui. Quando ele anunciou isso, o irmão que era visitante levantou-se do meio da igreja e disse: pastor, não desista da escola bíblica dominical. Naquele domingo eu ia tirar minha vida, a corda se arrebentou e eu fui comprar outra corda, passei na frente da igreja, a igreja estava aberta, eu entrei e disse: Deus, eu vou assistir esse último culto e depois eu vou me matar. Mas depois de assistir o culto, Deus falou comigo e eu agora tenho vontade de viver. Estou congregando aqui, pastor, estou ouvindo a igreja, então não para com a escola bíblica dominical, porque o pregador não administra a mensagem. É Deus quem administra a mensagem, é Deus. É Deus que administra a mensagem. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas sentiu prazer em pregar uma mensagem de condenação, mas Deus estendeu a mão de misericórdia sobre a cidade de Nínive, perdoando os seus pecados. Jonas tinha fogo em suas palavras,
Mas Jonas não tinha compaixão em seu coração. Jonas pregou a mensagem de juízo, mas não anunciou a mensagem de graça e de misericórdia. Me faz lembrar de um certo pastor que ele disciplinou um membro por causa que ele havia pecado. Ele pegou aquele membro e disse: olha, domingo de noite você tem que ir lá na igreja. Ele levou o membro na igreja e no domingo de noite ele chamou o irmão na frente, colocou o microfone na boca daquele membro que havia pecado e disse: agora você vai confessar para a sua igreja o seu pecado. Diga o seu pecado para a igreja. Com quem você pecou? Como você pecou? Diga como foi que começou o seu pecado. E ele começou então a lançar um monte de perguntas de ira e de juízo sobre a vida daquele irmão que ficou humilhado diante da igreja, porque ele só usou a vara e não soube usar a misericórdia de Deus. Nós precisamos saber que Deus é Deus de juízo, mas Deus também é Deus de graça. Sempre que anunciar a mensagem de juízo, abra a janela da misericórdia e diga: há uma oportunidade para você. Porque tem pregador que só prega a dor, não é? Tem pregador que ele só prega a dor. Ele apresenta o juízo, mas não apresenta a misericórdia. A mensagem de Jonas era uma mensagem com rio de juízo, sem qualquer gota de misericórdia. Mas Deus usou de misericórdia, porque a cidade se arrependeu dos seus pecados. É interessante, irmãos, que Jonas prefere a morte a ver os seus desafetos salvos. Quando ele viu a cidade de Nínive se arrependendo, a cidade que ele não gostava, ele disse: eu prefiro morrer. Sabia que tem gente que é assim? Prefere a morte do que ver um irmão salvo, do que ver um irmão restaurado, do que ver um irmão perdoado. Tem pessoas que desistem da igreja porque o irmão que errou foi restaurado à comunhão, porque o irmão que falhou foi trazido de volta à comunhão. Tem gente que fica tão irado que diz: eu prefiro a morte. O filho pródigo volta e você não quer entrar na festa para festejar. Ah, papai, o senhor deu uma segunda oportunidade a esse menino aí que desperdiçou tudo. Não vou entrar na festa. Filho, entra na festa. Perdoa seu irmão, aleluia. Ele sabia se alegrar no juízo de Deus, mas não se alegrava na misericórdia de Deus. Jonas, ele prega então esse sermão de juízo sem qualquer misericórdia. Aleluia. Apesar disso, irmãos, a mensagem de Jonas alcançou um resultado esplêndido, né? A cidade inteira se converte. Aleluia. Verso de número 5. Verso de número 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, observem que essa cidade se arrepende. Essa cidade, ela se volta para Deus. E nós percebemos, conforme Jonas 1, verso 2, 3, verso 2, e 4, verso 11, e 3, verso 5, quando o povo está se arrependendo aqui, nós percebemos que Deus, Ele ama esta cidade, apesar das suas transgressões. Porque se Deus não amasse a cidade, faria feito Jonas. Sabe por que Jonas não queria ir para Nínive? Uma das razões é porque ele pensou: se Deus disse que ia destruir a cidade, basta eu não ir pregar para ela. Porque se eu prego para ela, há uma oportunidade de arrependimento. Se eu prego, eles podem se arrepender. Então eu vou para bem longe e Deus mata os ninivitas. Porque Deus ama, é que Deus estava mandando Jonas até a cidade de Nínive. É porque Deus ama que Deus coloca pessoas na sua vida
que não desiste de você, que fica o tempo todo insistindo, vamos lá, se levanta, continua, não para, quero te ver lá, quero ver você ativo, quero ver você participando, quero ver você servindo, quero ver você adorando, quero ver você cantando. Ei, não desiste, teu lugar é aqui, teu lugar é servindo, teu lugar é na obra. É por causa disso que Deus, Ele sempre levanta alguém para te incentivar a continuar. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Nínive se arrepende dos seus pecados. E a gente vê então alguns sinais de arrependimento. Verso 5, a gente vê que o arrependimento de Nínive foi um arrependimento sincero, irmãos. Veja que eles proclamaram jejum por causa do seu arrependimento. Os ninivitas, eles externaram sua tristeza pelo pecado através de um jejum que era sinal de humilhação. Ao usar o pano de saco jejuando, eles estavam então se arrependendo de maneira sincera. Porque tem pessoas que dizem que se arrependeu, mas é um arrependimento sem sinceridade. É um arrependimento sem fome por Deus e sem humilhação. O verdadeiro arrependimento é esse arrependimento sincero que nos leva a nos humilharmos aos pés do Senhor. Observem que o arrependimento, ele começou ou seja, a graça de Deus começou de cima para baixo. Deus falou a Jonas, Jonas comunicou mensagem, e agora este povo, que era a maior capital, ou a capital da Síria, eles se humilham diante de Deus, porque eles reconhecem que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Eles não apresentam nenhuma desculpas, eles não apresentam qualquer conversas esfarrapadas diante de Deus, não, simplesmente eles se humilham, não diz nada ao profeta, e começam então a jejuar e se vestirem em panos de saco, em sinal de humilhação a Deus. Ainda no verso 5 a gente percebe que eles passam a ter uma profunda confiança em Deus. O texto sagrado nos diz que esses homens creram em Deus. A palavra crer é acreditar, é confiar, o que demonstra também o seu verdadeiro arrependimento. No verso 8, nós vemos que esses homens abandonaram as suas maldades e converteram cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Eles abandonaram o caminho da violência, ou seja, eles abandonaram as práticas pecaminosas, porque a conversão toca o ponto neurálgico da vida, ou seja, a conversão é mudança de atitude, é sair do caminho que estava e dar meia volta para Cristo. Quando Zaqueu, que vivia extorquindo as pessoas, recebe Jesus em sua casa, antes que o jantar termine, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu tenho falhado com alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Sabe o que é que Zaqueu está dizendo? Eu me arrependo do que fiz e quero consertar. Aleluia. Eu dou meia volta no caminho que estou indo e quero restabelecer a minha aliança com Deus. E é isso que ele faz, ele se arrepende. Ainda no verso 9 a gente vê uma posição de humilhação diante de Deus. Ele diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Observem que eles não exigem de Deus, eles jejuam, vestem pano de sacos, ordena jejum em toda a cidade e diz: se Deus quiser, ou quem sabe se voltará a Deus. Ou seja, Deus pode mudar a sentença
já que nós mudamos de atitudes. Esse povo, então, irmãos, reconhecendo que Deus não é obrigado a usar de misericórdia, reconhece que Deus poderia mudar a sentença diante do seu arrependimento. Agora veja comigo o verso de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhe faria, e não fez. Deus não os puniu. O texto usa a palavra arrependimento. Irmãos, quando a palavra de Deus usa aqui arrependimento, nós percebemos que a palavra arrependimento aqui no texto, ela é muito mais do que o arrependimento que nós conhecemos como seres humanos, porque Deus não é feito nós. O arrependimento de Deus aqui, nós chamamos na teologia de antropomorfismo, ou seja, é atribuir características humanas a Deus. Arrependimento é uma característica humana, e para que nós, seres humanos, limitados, venhamos conhecer um Deus que é ilimitado, Deus usou expressões humanas para que nós o conhecêssemos. E por isso que a Bíblia apresenta Deus com olhos, com mão, com pés, com costa, com nariz, com várias características humanas, para que nós possamos ter uma ideia do ser de Deus. Mas Deus é Espírito. E como Espírito, Deus não tem pé, não tem mão, não tem olhos, não tem corpo. Já imaginou se... Não dá nem para imaginar, né? Imagine, por exemplo, se Deus tivesse olhos. Que tamanho seria o olho de Deus? Se Deus tem mão, que tamanho seria a mão de Deus? E outra, quando você diz, Deus tem mão, você olha e vê o que na minha mão? Limites. É ou não é? Se você disser que Deus tem mão, tem olhos, tem pé, tem costa, você está limitando o ser de Deus. E Deus é um ser ilimitado, que é estar neste universo, mas estar além dele, porque ele é Espírito. Então, a palavra arrependimento mostra as características humanas no ser de Deus. O povo mudou de atitude. O Deus imutável mudou a sentença, perdoando os seus pecados e dando para Nínive uma segunda oportunidade. Fique de pé em nome de Jesus.